gente, eu sou a Clarice Slompo do Café e Prosa e vamos prosear hoje sobre as séries que eu vou começar, as séries que eu já estou dando continuidade e as séries que eu já finalizei. Então bora pegar seu cafezinho e prosear um pouco? Eu tenho algumas séries que eu quero começar aí como meta, não sei se eu vou conseguir começar todas elas esse ano, mas eu queria que pelo menos metade dessas séries eu já desse abertura, porque são leituras que me interessam muito, então eu realmente gostaria de dar a largada aí, nem que se fosse só pra ler os primeiros livros ainda esse ano. Bom, antes de começar, eu só quero pontuar uma coisa rapidinho aqui pra vocês. Eu não vou dar a sinopse completa dos livros aqui, eu vou dar só uma premissa, só um contextozinho bem rápido pra vocês entenderem, caso vocês não saibam nada sobre as histórias aqui, porque senão são muitos livros pra falar, o vídeo ia ficar muito longo. Mas se você se interessar por algum desses livros, procura aqui nos meus vídeos, porque eu já falei de todos eles em algum momento da minha trajetória aqui no YouTube, então com certeza você vai achar informações mais detalhadas sobre esses livros, tá bom? Mas esse vídeo ele foi só mesmo pra trazer pra vocês uma atualização do meu status literário. Então bora lá começar. A primeira é Mistborn, do Brandon Sanderson. Pra quem viu, eu já postei, se eu não me engano, acho que foi o último vídeo, ou o penúltimo, alguma coisa assim, que eu postei sobre o livro de Elantris. Eu postei uma resenha, pra quem não viu, vai lá dar uma olhada. Nessa resenha, eu falo pra vocês que é finalmente a minha largada, a minha entrada, de fato, no universo da Cosmere. E essa é uma intenção minha esse ano. Eu quero realmente entender e estar por dentro desse universo aí, porque ele pode ser um dos meus possíveis autores preferidos. Então, vamos ver. Ele não me ganhou em Elantris, mas eu gostei bastante da escrita dele, então eu tô bem ansiosa pra Mistborn, que, enfim, é um hit, todo mundo ama, eu nunca vi ninguém falar mal dessa série, então eu tô bem ansiosa pra começar ela aí. Parece que a gente vai adentrar um mundo onde o vilão venceu e ele meio que governa ali com um império tirano, ele é o Senhor Soberano, alguma coisa assim, e a gente vai acompanhar a história de dois protagonistas aqui, que é a Vin, que é uma ladra, moradora de rua ali, e o Kelsier, que parece que tá preso dentro de uma prisão que ninguém nunca saiu. Obviamente ele vai conseguir sair. E aí parece que ele vai liderar um grupo rebelde, enfim, mas vai ter um grupo rebelde aí. E esse grupo vai contra esse império do Senhor Soberano. É mais ou menos o que eu sei da premissa aí, mas eu não entrei tanto a fundo assim, mesmo porque eu não quero correr o risco de pegar nenhum tipo de spoiler aqui. Daí depois do mesmo autor, eu quero começar o relato das Guerras das Tempestades. Isso daqui, gente, isso daqui é realmente um querer, tá? Eu acredito que o primeiro eu ainda consiga começar esse ano, sim. Ele é um calhamaço, mas a gente tem metade do ano ainda pela frente, mais da metade, então eu acho que dá pra já encarar ele. Agora, terminar essa série? Não, né? Provavelmente não. Com tanto de outros livros, com tanto de outras pendências que eu tenho, provavelmente essa não vai ser uma série que eu vou terminar esse ano. E, o plot dessa história, ela chama muito a minha atenção. Na realidade, eu tenho mais interesse em começar esse do que Mistborn. Só que Mistborn é menor, então eu acho que faz mais sentido começar por ele, mesmo porque eu quero seguir aquela ordem cronológica que a gente tem do universo da Cosmere. Então, eu acho que talvez faça mais sentido começar por eles. E, basicamente, aqui a gente vai ter um mundo que tá sendo devastado, ou enfim, um mundo que existe, tempestades, e tá todo mundo em guerra aqui, é um mundo que tá tudo em guerra, todos os reinos, todas as coisas, enfim, tá um caos tremendo. Isso tudo, essas guerras que estão acontecendo, elas se dão principalmente porque eles estão atrás de algumas armas ali que foi deixada por uns cavaleiros que viveram um tempo atrás, há séculos atrás, e essas armas, elas têm poderes, meio que deixa o exército ou quem usa invencível, e aí por conta disso os exércitos, os reinos, né, estão todos em guerra tentando alcançar essas armas aí. Bom, daí saindo do universo do mundinho do Sanderson, vamos agora pra uma duologia. Eu tô prometendo essa duologia, gente, há tanto tempo, eu tenho esse livro aqui, faz muito tempo, eu vou pegar inclusive pra mostrar, porque às vezes eu tenho um livro aqui e eu nunca mostro aqui. Eu nunca mostro, porque eu sempre esqueço de mostrar, mas enfim. Que é Um Estranho Sonhador, da Laini Taylor. Ele tá comigo há tempos, eu ganhei de uma amiga muito querida. E eu fico de ler e não leio esse livro. Então, tá nessa promessa aí. E eu espero que eu tire essa promessa, que eu consiga cumprir essa promessa esse ano ainda. E assim, basicamente aqui a gente vai acompanhar a história do Laszlo. Laszlo é um menino, é um bibliotecário órfão que sonha com uma cidade que ninguém nunca viu, que é
só um boato, uma lenda aí, e é uma cidade totalmente diferente, uma cidade, enfim, com várias coisas mágicas, fantásticas. Vai chegar um momento em que ele vai, de fato, se deparar com a realidade de que essa cidade existe. E aí a gente vai acompanhar essa trajetória dele, conhecendo essa cidade, vivendo nessa cidade, enfim, e esse mundo dele expandindo. Bom, o próximo é A Filha dos Ossos, da Andrea Stuart. Esse daqui é uma trilogia publicada pela Gutenberg. Também é uma promessa que eu tenho há bastante tempo, que eu fico enrolando pra ler, não sei porquê. Eu tenho muita curiosidade com essa história, mas ela não rolou até agora, então eu espero muito que ela role esse ano. Basicamente aqui a gente vai ser inserido no Império, onde um tirano meio que governa ali, e principalmente porque ele conseguiu defender as pessoas de um mal que tinha ali, não sei, alguns bichos, coisas do tipo. E as pessoas meio que vivendo com medo aceita a tirania dele, só que o império dele meio que tá caindo e ele precisa eleger alguém pra suceder ele. E ele tem a filha dele que é a Lynn, só que ele faz ela passar por alguns testes ali e ela não é muito bem sucedida nesses testes. E aí ele não curte, ele fala, cara, não gostei, você é inútil, você é quebrada, então eu vou passar o meu império pro meu filho de criação, que é o Ben. Então a Lynn, ela vê ali o seu direito de sucessão ameaçado por esse filho e ela meio que tá cansada de viver, tipo, dentro das mentiras desse reino, porque ela vive trancada ali dentro. E aí ela vai sair na própria aventura dela pra tentar entender e conseguir, de fato, mostrar pro pai o valor dela e que ela tá certa pra ser a sucessora, né? Aqui a gente vai ter também magia dos ossos e ela vai também ir atrás dessa magia aí. Bom, parece muito, muito interessante. É o tipo de história que me chama muito a atenção mesmo. Eu adoro esse tipo de mecânica, então eu quero muito ler esse livro. Bom, gente, daí tem um outro aqui comigo que eu também tô devendo há bastante tempo, mas finalmente eu comprei o livro, então esse ano vai sair essa leitura, que é nada menos, nada mais, deixa eu colocar aqui, do que o box do Caraval. Deixa eu até tirar ele pra ficar só bem, eu vou ficar segurando o box inteiro, né? Enfim, esse daqui também é uma leitura que me chama muito a atenção e eu espero muito que eu consiga realizar isso daqui. Ele é lindo, né? Pra quem não viu, eu já fiz um bookshelf tour mostrando todo, mas eu sou completamente apaixonada por essa capa. Enfim, aqui parece que tem uma competição que chama Caraval. Eu não sei se é um circo, eu não sei se é uma... Não tem muita explicação sobre isso de fato. Mas parece que tem essa competição aí e ele vai andando de cidade em cidade, ilha em ilha, enfim, cada hora tá num canto diferente. Nós vamos acompanhar a história de uma menina que sonha em participar dessa competição, de estar ali presente, só que ela vive numa ilha junto com a irmã dela, onde o pai é muito rígido, não deixa elas saírem por nada. E acontece que essa competição vai vir pra perto dela ali e a irmã dela, sabendo o quanto que ela tá querendo, vai arrumar um jeito delas fugirem da ilha e ir pra lá. Só que numa que elas estão fugindo, a irmã dela vai acabar sendo sequestrada pelo dono desse evento e pra que ela consiga salvar a irmã dela, ela vai ter que passar por essa competição ou enfim, ela vai ter que arrumar um jeito aí de conseguir de fato salvar a irmã dela desse sequestro aí. Não é muito grosso, tá vendo? Só que a escrita dele em inglês eu achei um pouquinho difícil pro meu nível ainda, então provavelmente vai ser uma leitura que vai me exigir um pouquinho mais aí. O que é ótimo, porque eu preciso dar uma acelerada no meu inglês. Gente, outro que eu quero muito começar é A Guerra dos Furacões, da Tia Ganson. Esse daqui, primeiramente, prometido como uma duologia. Não sei se vai ser mais ou não, porque ultimamente tudo tá sendo mais, né? E aqui a gente vai ter, ou como o nome já diz, uma guerra aí de furacões. E a gente vai ter dois protagonistas, um com o poder da luz, o outro com o poder da sombra, que é meio sombriossos aí. E bom, parece muito interessante. O livro é até que bem curtinho, acho que tem 400 e poucas páginas. Então é outro que eu tô bem ansiosa pra ver se eu consigo começar esse universo aí. Mas se eu não me engano é uma romantasia, tá? Não é uma fantasia. Mas parece promissor. Outra duologia, também publicada pela editora Intrínseca, é A Magia das Marés, da Pasquale Lacelli. É um universo onde ele é regido pela lua e pelas mudanças que ela faz em relação à maré. E é o que eu sei sobre esse universo. Só que eles também são bem fininhos. Eu pretendia até fazer essa leitura esse mês, mas não sei se vai rolar. Tem em torno ali, acho que de umas 420 páginas, alguma coisa assim. E parece muito promissor, principalmente porque é uma fantasia mais diferenciada,
foda, né? Eu vi muitas pessoas falando bem dessa história, então é um que tá na minha lista aí também. Daí uma trilogia que eu tô também com ela na minha lista há tempos e eu acho que eu vou gostar muito, eu tô com uma expectativa altíssima pra essa trilogia, é A Cidade de Jade, da Funda Lee. E assim, aqui parece que a gente vai ter a Jade, que é uma pedra preciosa ali que dá poderes mágicos, só que não é pra todo mundo, é só tipo, sei lá, uma elite, um tipo específico de pessoa que pode usar esse tipo de pedra. Só que essa pedra, ela, enfim, virou ouro, né? Então todo mundo quer ter, todo mundo quer pegar. E aí tem uma família numa ilha, que é onde fica essa pedra, né? Essa pedra fica nessa ilha, que vai defender, que jurou defender essa pedra aí. Só que junto com essa família parece que tem uma outra gangue dentro dessa ilha que tá aí nessa treta entre os dois. E então aqui a gente basicamente vai ter uma abordagem de família, de sucessões, que né, vai ter gerações e gerações, vai ter essa magia voltada pra pedra aí. Enfim, gente, eu achei bem interessante, tá? Bom, e daí outra que se não for esse mês, provavelmente mês que vem eu vou realizar essa leitura, que acabou de ser lançado, tá fresquinho aí, então eu quero realizar essa leitura agora, que é Um Destino Tatuado de Sangue, da Danielle L. Jensen. Aqui a gente vai ter mitologia nórdica, que é uma coisa que eu sou completamente apaixonada. Eu amo mitologia nórdica, juro, tipo assim, amo. Inclusive, o livro que eu estou escrevendo, ele é inspirado na mitologia nórdica, pra vocês verem o quanto que eu adoro mitologia nórdica. E aqui é uma romantasia, tá? Mas parece que é uma romantasia também bem mais focada na fantasia, não é só aquele negócio de grude. Há boatos, tá? Não sei se é verdade. E aqui a gente vai ter quase sempre o mesmo plot que é abordado quando a gente fala de mitologia nórdica. A gente vai ter deuses, a gente vai ter pessoas influenciadas por esses deuses, e a gente vai acompanhar a história da Freya, que é uma menina que é casada com um cara ali, só que o marido dela é um caos. O marido dela é só Jesus na causa. E ela parece que tem um segredo também, que ela tem a gota do sangue da deusa, que agora eu não lembro qual deusa que é. Por conta disso ela tem poderes, só que é uma coisa que ela meio que esconde ali, e ela vai passar por uma situação que ela vai acabar tendo a vida cruzada com o filho do marido dela, e parece que vai rolar ali um negocinho, entendeu? Vai rolar uma química ali. Enfim, parece muito interessante, não sei se vai ser a leitura da minha vida, mas ainda assim eu acho que vale a pena. Eu tô escutando muitas pessoas falarem super bem dessa duologia, tá aí na minha meta. Galera, pausinha rápida pra aquele lembrete que vocês já sabem. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curta esse vídeo, compartilha com seus amigos e não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Tá saindo vídeo 2 vezes na semana, quase todas as semanas, então não deixa de ficar de olho aqui no canal, porque tem muito conteúdo interessante pra vocês, tá bom? Bom, e aí encerra as séries que eu pretendo começar. Agora, vamos pra parte das séries que eu vou continuar, porque já tem algumas em débitos aí pra finalizar, pra continuar. Bom, a primeira delas é a série Dream Harbor, da Laurie Gilmore. É uma série de romance, são 4 livros, os 2 primeiros já foram publicados, inclusive recentemente. Eu já comecei essa leitura nesse mês, foi muito boa, eu li o primeiro livro, acho que nesse mês ainda eu vou ler o segundo livro, porque eu já comecei, só que daí depois eu dei uma parada, então eu acho que eu vou voltar com ele. E assim, foi uma série bem gostosinha, eu gostei bastante do primeiro, ele me surpreendeu bastante, pra falar a verdade, eu não achei que iria ser tão gostosinho assim. É bem escrita, eu gostei mais, por exemplo, do que Toda Para Mim. Vai ter resenha dela aqui no canal, provavelmente, falando sobre essa série toda, ou enfim, um combo aí de livros de romance que eu li nos últimos tempos. Mas foi bem gratificante, foi bem interessante. Realmente tem essa essência aí de Grimoire Girls, que a galera tá comparando bastante, né? É um romancinho de cidade pequena, não tem muito desenvolvimento, não é nada, mas é um livrinho bem cura-ressaca, bem sentimento de coração quentinho, sabe? E eu tô bem ansiosa pra ler o segundo, apesar que eu acho que o primeiro vai ser o melhor de todos. Enfim, vamos ver cenas dos próximos capítulos. Bom, e aí outra trilogia que eu já iniciei e pretendo encerrar ainda esse ano, encerrar a série toda, 5 Lâminas Partidas, da May Corland. O segundo tá prometido pra esse ano, mas a gente ainda não tem uma data específica. E o segundo é
é Quatro Reinos Corrompidos. Eu gostei do primeiro livro, eu já tenho resenha dele aqui no canal, do primeiro livro. E eu pretendo fazer essa continuação, inclusive, vou mostrar pra vocês, é bem bonitinha a edição que eu peguei aqui. E eu pretendo continuar essa série esse ano e finalizar ela esse ano, porque é uma leitura bem rapidinha. Não foi a melhor leitura da minha vida, mas ainda assim eu acho que vale a pena. O terceiro já tá publicado, tá? Só que ainda não foi traduzido. Sou apaixonada por livros que tem mapas. Bom, e aqui basicamente nós vamos ter 5 mentirosos com diferentes habilidades aí que se juntam no objetivo de matar o rei Deus John, que é um rei considerado imortal aí, então eles têm esse obstáculo bem grande pra ultrapassar. E a gente vai acompanhar a trajetória deles se juntando no primeiro livro, né? A trajetória deles se conhecendo e tentando concretizar esse objetivo deles aí. Pelo menos o primeiro livro eu super indico pra vocês, tá? Vamos ver como que vai ser o segundo livro aí. Bom, e aí vamos para Belladonna, da Adeline Grace. Esse daqui é uma trilogia, tá? Essa daqui foi a minha primeira resenha do canal. Eu gostei desse livro, eu achei ele bem interessante, só que ele tem vários problemas, tá? Não é uma obra perfeita nem perto disso, tem vários problemas de construção, mas ainda assim é bem gostosinho. É uma romantasia, mas é uma romantasia ali mais sombria. Aqui a gente vai acompanhar a história de uma menina que conversa com a morte, que vê a morte, ela também vê espíritos, e ela acha que todos os problemas da vida dela é a morte e todas as pessoas que morrem ao redor dela, porque a morte quer que ela fique sozinha, enfim, ela odeia a morte, inclusive ela é órfã. E aí a gente vai acompanhar a história dela finalmente encontrando uma família da qual ela gosta e se identifica, e é os últimos parentes vivos dela, basicamente, e ela vai meio que tentar fazer de tudo pra que ela consiga permanecer nessa família aí. E uma das coisas é descobrir por que a prima dela tá morrendo de uma doença muito parecida com a doença que a mãe da prima dela morreu. Ela precisa desvendar esse mistério aí. Enfim, foi uma história gostosinha, foi uma história interessante, então por conta disso eu pretendo continuar nesse universo. Bom, daí, gente, vamos pra eu tinha um compromisso de que eu iria ler esse livro assim que ele foi lançado no Brasil, só que acabou que não rolou e eu não fiz, mas eu quero fazer, de preferência ainda no primeiro semestre, sim, mas eu acho que não vai acontecer, porque eu tenho uma viagem agora em junho, então não sei se vai rolar, provavelmente não. Mas eu estou falando do universo da Rebecca Yarros, Quarta Asa, esse daqui no caso é Chama de Ferro, né? E eu tô mostrando ele porque eu não tenho os outros livros ainda, eu só comprei esse. Inclusive, é uma edição portuguesa e eu não recomendo, tá, gente? Porque o português de Portugal é muito diferente do nosso idioma, tá? Pode parecer que não, mas é. E aí meio que corta a vibe da leitura, tá? Não vou ficar segurando aqui pra vocês, porque esse livro é pesado pra caramba e não é sobre ele que eu vou falar. Eu já li Quarta Asa e já li Chama de Ferro. E falta Tempestade de Ônix. Essa série é uma série que tá prometida pra 5 livros. A autora já confirmou que ela vai fazer essa expansão aí. Porque eu não sei se é uma coisa tão boa, porque eu não gosto muito de quando o autor decide expandir uma coisa que primeiramente não estava construído pra isso. Eu acho que normalmente as obras nunca ficam boas, mas vamos ver o que ela desenrola aí. Os 2 primeiros livros eu gostei bastante, o primeiro livro com certeza é bem melhor do que o segundo. A galera tá hypando muito esse terceiro livro, muito, então deve ser maravilhoso, mas eu realmente espero que ela de fato faça o desenvolvimento das coisas que precisam aqui, principalmente da história dos dragões, do universo deles, focar um pouco mais na magia e deixar um pouquinho de lado o romance, porque eu acho que é um universo que tem muito espaço para expansão e não só ficar fechado dentro do romance, apesar de ser uma romantasia. Tem uma outra que eu tô devendo, que é Feita para Mim, da Lila Sage. A série chama Fazenda Rebel Blue. Esse daqui é um universo com 4 livros. Esse foi um livro que eu gostei, porque ele entrega o que ele promete, que é um romance. Aqui a gente vai ter um romance de cowboy, de cidade pequena, com essa temática aí. E assim, eu gostei, mas não foi uma leitura maravilhosa. E sendo bem sincera, passou um pouco tempo e eu acho que eu tô gostando menos dele ainda, conforme eu vou lembrando da história. Se eu não me engano, eu dei 3.5 pra ele. Eu fiz essa leitura nesse primeiro trimestre. Foi interessante, foi legal, foi gostosinha. Na época eu lembro de ter gostado, então ok. Eu pretendo sim continuar essa série, principalmente quando eu estiver ali no momento de ressaca. Mas com certeza não vai ser agora, com certeza não é a minha maior prioridade. Mas eu deixei aqui porque é uma série que eu realmente pretendo continuar, né? Eu não quero interromper, eu não quero parar por aí. Então ela tá nas minhas pendências aí, uma hora sai. Nessa mesma vibe de romance, na vibe de cowboy,
Valley. Também tem a Lives and Wells, da Bailey Hanna. Ele é o primeiro livro de uma série com 4 livros. Não tá publicado ainda, mas ele foi prometido pela editora Galera, então eu acho que vem ainda esse ano. Eu li, eu acho que logo em seguida de Feita para Mim, ou enfim, bem perto ali. E eu gostei mais dele do que Feita para Mim. Eu acho que ele é muito mais completo. A escrita da autora é muito mais madura. Tem muito mais história aqui. Tem muito mais ambientação. E com certeza, se fosse pra escolher entre os dois, eu daria mais prioridade pra Lives and Wells. Foi uma leitura bem satisfatória, eu gostei bastante, só que assim, ainda continua mesmo dentro desse universo, né? Tem Hot também, se eu não me engano, os dois tem Hot. E aqui a gente vai ter a história da Cecily, que vive num relacionamento abusivo e ela vai acabar, enfim, enchendo o saco, passando por uma situação ali que vai ser a gota d'água, e ela vai acabar aceitando uma proposta de uma amiga pra trabalhar num rancho, no interior ali, que é o Rancho Wells. Ela chegando lá vai conhecer o Austin, que é o dono do rancho, e obviamente, enfim, eles vão se apaixonar, vão viver ali um relacionamento, e a gente vai acompanhar esse recomeço dela e o relacionamento dela com o Austin. Enfim, é um livro muito bom. Os outros provavelmente vão abordar os outros irmãos do rancho. É legal, gostei, quero continuar. Daí, uma leitura recente, eu incluí, inclusive, eu acho que ontem esse livro nesse roteiro, que eu fui dar uma olhada ali, que é A Curandeira de Zalindov, da Lynette Noni. Ele foi publicado recentemente pela editora Intrínseca e ele é o primeiro de uma trilogia. Os 3 já estão publicados, mas ainda não foram traduzidos, só o primeiro. E assim, foi uma leitura tão gratificante, tão boa. Vai ter resenha dela aqui no canal, tá? Esperem, porque vai ter resenha dela aqui no canal. Foi muito boa, foi quase uns 5 estrelas, porque realmente é uma história muito bem desenvolvida, muito bem construída. Não tem nenhum plot muito novo aqui, mas a gente tem uma ambientação dentro de uma prisão. A gente vai acompanhar a história da curandeira de Zalindov, que é a Zalindov é uma prisão, como ela vive, como ela passou, enfim, sobreviveu a toda essa prisão, que é basicamente uma prisão escrava, e também um pouquinho resquícios da história do que acontece fora dessa prisão e do reino ali fora e da briga que tem entre uma facção rebelde e o reinado ali, porque eles meio que estão tretando pelo direito de trono, que parece que os dois têm direitos de trono. Enfim, é uma história muito interessante. E ela não tem, assim, um plot muito novo em relação à magia, mas o que ela construiu bem. Ele só não foi as 5 estrelas porque ela me perdeu numa coisinha ali que ela decidiu fazer. Mas, no geral, é um livro muito bom, então esperem resenha que vai sair. Agora vamos falar da minha última leitura desse mês. Nós estamos no dia 14 de maio e eu terminei, eu acho que 1 dia, 2 dias atrás, alguma coisa assim, que é Prince of Thorns, do Mark Lawrence. Essa leitura eu também tô devendo há muito tempo, desde quando foi lançado no Brasil, que esse livro me chama muita atenção. Mas na época eu era bem pobrinha e não podia pagar uma edição da Dark Side. Eu acabei prolongando essa leitura, não existia o Kindle ainda, pra vocês verem que, como eu estou velhinha, não existia e-books ainda, gente. Enfim, e aí acabou ficando, e agora finalmente eu dei a largada pra esse universo do Mark Lawrence. Gente, o que eu posso falar é, vai ter resenha desse livro aqui no canal, porque eu preciso falar deste livro aqui no canal. Esse livro é maravilhoso, eu amei a história. Aqui nós vamos acompanhar a história do Jorg. Jorg é um menino que, infelizmente, aos 9 anos, ele vai acabar presenciando a morte da mãe dele e do irmão mais novo dele. E ele não é só um menino, ele é o príncipe do reino ali. E aí ele vai acabar sendo consumido pela sede de vingança e ele vai mudar a vida dele inteira pra conseguir a vingança que ele precisa. Uma coisa que eu posso dizer pra vocês sobre esse livro é, isso daqui não é pra quem tem estômago fraco, tá? Só digo isso. Mas é simplesmente maravilhoso. O Jorg é um personagem muito bem trabalhado, muito bem desenvolvido. Ele tem muitas camadas. Eu gostei muito dessa leitura, principalmente porque o Jorg me lembra muito a minha personagem, que é a Kaelumara, pra quem não sabe. Eu terminei ele querendo muito devorar o segundo livro. Então, provavelmente vai ser uma das minhas prioridades de leituras por próximos meses aí. Daí, vamos falar de V. Schwab e vamos falar de Os Tons de Magia. Eu já li o primeiro livro, se eu não me engano foi ano retrasado, acho que foi ano retrasado, e foi muito boa, foi muito interessante. Isso daqui é uma trilogia, tá? Os 3 já estão publicados pela editora Galera. Eu gostei muito do primeiro, eu vou deixar aqui porque, né, calhamacinhos, ó. Na realidade eles não são tão calhamaços assim. Os 2 primeiros até que deve ter o quê? Umas 400 páginas, só que o último ele é mais
grossinho, né? Eu gostei muito do primeiro livro. Basicamente aqui a gente vai ter 4 Londres. A Londres vermelha, a Londres branca, a Londres cinza e a Londres preta. Mas ninguém mais fala sobre ela. E ela caiu. 3 dessas Londres possuíam ou possuem magia ainda. E uma dessas Londres, que é a Londres cinza, que é basicamente a Londres que a gente conhece, não possui nenhum tipo de magia e não conhece a magia. E aqui nós vamos acompanhar a história do Kell. O Kell é um Antari. E ele é o mensageiro entre esses universos, entre as Londres, porque ele é o único que consegue atravessar esse portal aí de uma Londres pra outra, de um universo pra outro. E, bom, aqui, gente, é uma pegada mais de um Dark Fantasy, só que um Dark Fantasy mais leve. O primeiro livro foi muito satisfatório, eu quero muito começar o segundo, mas eu não sei por que eu não comecei ele ainda, sinceramente. É esse daqui, não? Eu tô mostrando esse daqui, não. Que loucura! Esse daqui é o primeiro. Eu meia hora levando o segundo. Esse daqui é o segundo. Eu não sei ainda porque quando eu comecei o segundo, mas eu espero, sinceramente, pelo menos dar continuidade nessa série e começar o segundo esse ano ainda. Outra série também que eu já comecei faz um tempo já, faz mais de anos, eu não dei continuidade, é A Rebelde do Deserto. São livros bem fininhos, tá vendo? Bem fininhos mesmo. O primeiro livro, puta, você devora. Eu já fiz a releitura desse primeiro livro, inclusive, pra começar o segundo. E não dei continuidade no segundo livro. E a questão é a seguinte, o primeiro livro, eu acho ele muito, muito bom mesmo. Você devora esse livro do começo ao fim. Aqui a gente vai ver uma história baseada na mitologia do deserto. Então nós vamos ter jeans, nós vamos ter muitas magias aqui. E é meio que uma comunidade, sei lá, X-Men, sabe? Todo mundo tem uns poderzinhos. É muito bom mesmo. Esse primeiro livro, muito bom mesmo. Só que o segundo, tá vendo que ele tá no começo, basicamente, eu devo ter lido o que? 10% dele. O segundo já não me prendeu tanto. A protagonista me irrita, sabe? Eu não gosto da protagonista. O protagonista me irrita. Não tava funcionando pra mim e eu acabei abandonando. Só que eu acho que deve ser só, tipo, sei lá, a introdução, que deve ser ruim e depois deve engatar. Não sei, porque as pessoas falam muito bem desse livro. Então, eu realmente quero continuar essa leitura pra ver o que vai acontecer. Mesmo porque eu acho que a história tem muito potencial aqui. Então, talvez tenha sido só uma, sei lá, um pré-julgamento ou um começo ruim, mas depois fica bom? Não sei, mas quero dar essa oportunidade aí. Vamos para as séries que eu comecei, mas eu não pretendo dar continuidade, ou pelo menos nesse momento eu não pretendo dar continuidade. Vamos começar com Divinos Rivais, da Rebecca Ross. Se vocês não viram, vá ver a resenha. Esse foi o livro que eu menos gostei esse ano. A minha nota para ele foi 2.5. Eu realmente não me identifiquei com o estilo de escrita da autora. Para mim isso daqui é um romance com, nossa, ciscos e ciscos de uma fantasia aqui, sabe? Eu acho que não é desenvolvido. Tem um tom muito melodramático, então realmente não funcionou comigo. Eu entendo que tenha muitas pessoas que gostem, eu entendo que esse livro deve funcionar pra bastante pessoas, mas pra mim realmente não é o tipo de escrita que eu mais me identifico, não é o tipo de tom que eu mais gosto de ler. Foi uma leitura muito arrastada, muito arrastada. Então eu realmente não pretendo continuar essa história, mesmo porque eu tenho muitas prioridades de leituras esse ano, então eu acho que não faz sentido eu ficar olhando pra uma história que não me ganhou tanto assim. Então, enfim, tá aí. Se em algum momento eu tiver tempo disponível, eu dou essa continuidade, mas por enquanto eu não tenho essa pretensão. Outra série que eu comecei, se eu não me engano, foi o ano passado, e foi uma frustração muito grande eu não ter gostado desse livro, porque eu amo o filme, eu acho muito gostosinho. É A Quinta Onda, do Rick Yancey. Eu não vejo muitas pessoas falar desse livro, esse livro já foi publicado há bastante tempo. Esse livro foi uma decepção tão grande, tão grande. Eu fiquei muito chateada com o livro, porque eu realmente não gostei. Eu achei a história rasa. Meu, sim, foi muito insatisfatória, e por conta disso eu pretendo não continuar. Bom, basicamente essa é uma história de invasão alienígena, e meio que jogando 5 ondas aí, que é pra matar toda a população. E aí nós vamos acompanhar a história de uma menina que tá tentando sobreviver aí nesse apocalipse. E assim, gente, o filme eu acho muito legalzinho, eu acho muito gostosinho. Eu não sei se é porque eu gosto muito dos atores que fazem o filme, mas eu acho muito legalzinho, sabe? Só que o livro é muito sonso, é muito...
raso. Então, eu realmente não pretendo dar continuidade pra essa série aí. Outra série que eu comecei, eu li os 2 primeiros livros e eu decidi interromper, pelo menos por agora, eu não pretendo dar continuidade, é de Sangue e Cinzas, da Jennifer Armentrout. Eu acho que fala assim. Eu já li os 2 primeiros, tá vendo? Tá cheio de marcação. Eu comecei o 3º livro, só que eu interrompi a leitura no meio. É uma alta fantasia com romantasia, onde vai ter vampiros, onde vai ter deuses, onde vai ter um relacionamento proibido e muitas revelações. E assim, o primeiro livro é maravilhoso, eu gostei muito do primeiro livro, muito mesmo, eu achei muito interessante. O segundo livro foi ok, ainda assim tava engajando. O 3º livro é muito lento, ela perde, parece que ela perde a mão, não tava funcionando. Eu achei um plotzinho, bem rasinha assim, e outra, ela começou a colocar muitas coisas, muitos acontecimentos, a protagonista começou a virar, sabe aquela protagonista que tem tudo, tem poderes, tem isso, tem aquilo, ela é tudo. Ela é aquela protagonista tudo. Isso me irrita um pouco na construção de protagonistas, eu não gosto muito disso, quando eles são tão cheios de poderes, assim, milagrosamente cheios de poderes. E, gente, isso daqui é uma pirâmide, tem muitos livros dentro dessa série. Eu entendo que não vale a pena eu continuar gastando minha energia e tempo com uma série que não tá fazendo tanto mais sentido pra mim, com tantos outros livros que eu acho que faria muito mais sentido pro que eu estou buscando agora. Então, por conta disso, tá empacada aqui, vai continuar e eu não pretendo dar continuidade nessa série, pelo menos por agora. Porém, vai ter resenha desses livros aqui no canal em algum momento da minha vida sai essa resenha. Bom, outra série aí que eu também tô abrindo mão é A Empregada, da Freida McFadden. Esse livro aqui, ele é um thriller. E essa série é composta por 3 livros mais uma novela, todos já publicados pela editora Arqueiro. E assim, tô abrindo mão de continuar isso daqui porque a história da empregada se encerra no primeiro livro, né? A gente tem um arco completamente fechado no primeiro livro. Os outros é meio como se fosse, sei lá, uma expansão, uma nova história, uma nova aventura da protagonista. E eu já ouvi falar que o segundo livro, ele é uma cópia do primeiro. A maioria das pessoas falam isso, inclusive. E o 3º livro é um pouquinho melhor. Mas, assim, eu realmente entendo que esse livro, ele se encerra no primeiro. Não é uma história que, assim, eu abracei. É muito boa, tá? É muito legal. Eu gostei de ter lido. Mas não é uma história, assim, que eu falo, nossa, eu preciso continuar vendo a história dessa protagonista. Não vejo tanta necessidade. Então, com certeza, é uma série que tá aí abandonada e eu não pretendo dar essa continuidade. Pelo menos não por agora. Aí vamos para séries que eu preciso finalizar. E aí não tem muito, só tem uma mesmo. Que é a duologia das Coroas de Niaxa, As Cinzas e o Rei Maldito pelas Estrelas, da Carissa Broadbent. Ele é uma romantasia, ambos já estão publicados pela editora Suma, que basicamente nós vamos ter um universo de vampiros, onde os vampiros reinam e os humanos meio que são subjugados ali. E a gente vai ter uma humana que foi adotada por um vampiro rei, e existe uma competição aqui que, se você ganhar, você pode pedir qualquer coisa pra deusa, a deusa dos vampiros aí, uma entidade ali. E uma dessas coisas que ela quer pedir é a transformação pra virar uma vampira, porque ela não gosta de ser humana, né? Principalmente porque nesse mundo humano é nadinha. E aí a gente vai acompanhar ela participando dessa competição com outros vampiros, então ela tá, tipo, numa baita desvantagem. E nessa competição ela vai acabar conhecendo o seu par romântico ali. E a gente vai ver esse relacionamento deles crescendo, essa ajuda e essa competição meio sanguinária, que cabeças vão rolar, muitas cabeças vão rolar. Quando eu tava lendo, ele me lembrou muito Anjos da Noite. Eu acho que ele tem esse tom aí, sabe? Eu senti muito essa atmosfera de Anjos da Noite. E eu gosto muito dessa série de filmes, né? Eu não sei porque que eu ainda não peguei o segundo. Eu acho que porque eu gostei, mas também não amei, assim, nossa, isso daqui eu preciso devorar. Então, acho que por conta disso que eu não peguei ainda. Mas eu pretendo, gente, pegar isso daqui nos próximos meses, tá? Eu sei que é uma duologia dentro de um universo onde tá prometido mais 2 duologias, mas eu vou dar como finalizada essa série. E aí, se eu quiser mais pra frente pegar essas outras duologias dentro desse universo, ok, mas eu vou dar como finalizada depois de ler esse livro aí. E bom, só pra fechar mesmo, eu tive 2 duologias já encerradas, já finalizadas esse ano, então não tenho essas 2 pendências, que é Uma Janela Sombria, da Rachel Gillick. Eu não vou ficar me estendendo dentro disso, porque, enfim, qualquer vídeo que você vê meu, provavelmente eu estou falando dessa duologia. Já está finalizada
finalizada, já li os 2 livros, são os meus 5 estrelas desse ano, ainda nenhum outro bateu 5 estrelas. Mas realmente eu gostei muito, foi muito gratificante, foi uma leitura muito, extremamente satisfatória. Já está finalizada, check. Bom, e a outra duologia é Caçador Sem Coração, da Kristin Scarelli. Também já tá finalizada, fiz essa leitura eu acho que mês passado, mês retrasado, essa daqui, né? E foi muito boa, foi muito interessante. O primeiro livro é muito, muito bom. O segundo, infelizmente, não é tão bom quanto o primeiro, mas sendo uma duologia, eu acho que ainda vale a pena. O começo do livro até o meio é muito mais interessante do que do meio pro final desse livro aqui. Enfim, é muito interessante e muito satisfeita com a finalização dessa duologia. Então, check! Bom, gente, mas é isso. Esse é mais ou menos o panorama da minha situação de leitura neste momento. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram algum desses livros, me deixa saber aqui nos comentários o que você achou, se você concorda ou não concorda, se você acha que eu deveria continuar alguma série que eu interrompi. Enfim, proseia um pouquinho aqui comigo nos comentários, tá bom? Mas é isso, eu fico por aqui. Até mais, proseadores!